É interessante uma coisa. Eu ontem falava com o professor Felipe Aquino, estava conversando com o professor Felipe, e eu disse assim, professor Felipe, um dos meus maiores mestres, o senhor sabe quem que é? Um dos meus maiores mestres é o diabo. Que isso, Padre Paulo? O diabo está ensinando o senhor? Sim. O diabo é meu mestre. Porque tem coisas na vida católica que eu não dava importância. Mas quando eu vi a fúria do diabo contra aquilo, eu disse, então deve ser muito importante. Porque para o diabo estar com raiva desse negócio, deve ser coisa boa. Entendeu? É interessante isso. É interessante a gente aprender que tem certas coisas, certas raivas, que são irracionais. Quando você vê, porque veja só, tudo bem. O Padre Paulo comete um pecado. As pessoas ficam com raiva. Tudo bem, isso é uma raiva racional. Padre Paulo pisou na bola. Que é isso, Padre Paulo? Né? Seu filho chora durante a noite, você não consegue dormir, você fica irritado. Isso é uma raiva racional. Seu marido está bebendo demais, você fica irritado. Isso é uma raiva racional. Mas existem raivas irracionais. Por exemplo, vocês se lembram? Eu estou pregando há muito tempo na Canção Nova, não é? Vocês se lembram que antigamente eu não usava tanto batina assim. Eu usava também o clérigma, aparecia aqui, né? Às vezes eu pregava de batina preta, às vezes eu pregava de clérigma. Mas aí aconteceu o seguinte, quando eu vi a raiva irracional, a raiva que a batina faz surgir nas pessoas, eu disse, olha, eu acho que tem uma coisa de Deus nesse negócio aí. Por isso eu vou usar mais. Por quê? Aí eu fui pensar teologicamente, né? Tentei pensar teologicamente, mas por que será que a batina causa tanta raiva? Pera lá, deixa eu pensar. Aí é que me veio essa intuição, que certamente eu não estou inventando nada aqui, né? Certamente alguém mais santo e mais sábio do que eu já disse isso antes. Mas me veio a intuição. Ah, sabe o que é? A batina é um sacramental. Porque o clérigma é uma identificação, mas o clérigma não é um sacramental. A batina é um sacramental. Por quê? Porque a gente abençoa a batina. O padre, antes de pôr a batina, ele beija a batina. Ele reza para pôr a batina. É uma couraça que defende o padre na luta. Então, não é à toa que o diabo tem raiva da batina. Porque ela nos defende. Ela é um sacramental. Ela é como a água benta. Ela é como o crucifixo. Entende? É como o sal bento. É um sacramental. Então, por isso... entendi por que é que o diabo tem raiva da batina. Olha como o diabo é meu mestre, tá vendo? Que beleza? Ele ensina as coisas sem querer. Né? Ele ensina as coisas sem querer. Então, quando o diabo tem raiva de uma coisa, gente... Por exemplo, comunhão de joelhos. Que raiva que suscita, é irracional, não tem cabimento. Não tem cabimento as pessoas terem raiva porque uma pessoa quer comungar devotamente de joelhos. Que sentido tem isso? Essa raiva é uma raiva irracional. Aí tem alguma coisa de Deus, muito boa. Entende? São raivas irracionais. Então, o livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, é outra coisa que o diabo foi me ensinando. Por quê? Porque acontece o seguinte. Depois que eu comecei a pregar sobre a consagração a Nossa Senhora e sobre o tratado, o que veio de patada foi um negócio assim extraordinário. Eu disse, aí tem alguma coisa de muito importante. E aí foi que eu vi, e eu descobri isso,
através... Eu não tinha, né, feito caso. Eu tinha lido, mas li de passagem, assim, a gente se sabe como é que é a gente, né? A gente lê as coisas distraidamente, não presta atenção. Foi aí que o padre Rodrigo Maria está aqui, é o primeiro barbudo de cá. O padre Rodrigo Maria é o fundador da Arca de Maria, da comunidade Arca de Maria. Foi o padre Rodrigo Maria quem me chamou a atenção para o fato de que o diabo tinha escondido o tratado da verdadeira devoção durante 130 anos. Foi com o senhor que eu aprendi isso, padre Rodrigo, não sabia disso. O diabo escondeu o tratado durante 130 anos. Por quê? Porque São Luís escreveu o tratado. Ele já usava esse método, né? Já usava. No mundo inteiro, onde ele ia pregar, ele usava esse método. Ele já usava o método, mas ele não tinha colocado por escrito totalmente, sistematicamente, como está no tratado. Então, o que aconteceu? Ele escreveu o tratado e morreu. Escreveu e morreu, e o manuscrito dele ficou perdido num baú durante 130 anos. Você vai dizer, padre, também o senhor é muito fantasioso, né? Também esses padres parece que fuma maconha, não é possível um troço desse. O cara fica alucinado só porque esqueceram o manuscrito no baú, agora o cara diz que foi o diabo. Para com esse negócio. Não, mas olha só. No próprio tratado, São Luís Maria diz o seguinte. São Luís Maria diz, estou vendo, ele teve uma visão, enquanto ele escrevia, eu vejo o demônio, eu vejo Satanás na forma de animais ferozes, cães raivosos, animais horríveis, eu vejo Satanás e esses animais querendo investir contra este livrinho e contra o seu autor. Ou seja, contra ele, São Luís Maria, e contra o pequeno livro. Ele viu isso. Ele viu que o diabo odiava o tratado. E é por isso que o tratado ficou escondido 130 anos.